Eu nasci em Porto Alegre, sou filha de um pequeno comerciante estabelecido no 4º distrito. A minha mãe é dona de casa e eu estudei no Colégio Farroupilha, um colégio de orientação alemã. A minha família era luterana e me inclinava e tanto fiz o vestibular para arquitetura, foi a minha primeira tentativa. Mas eu não passei, eu fiquei excedente. Então, depois de fazer uma pequena preparação num cursinho pré-vestibular, no outro ano, eu fiz o vestibular de Direito, História e Filosofia. E eu não conseguia também me definir pelas três, eu comecei a cursar os três cursos e foi bem puxado, mas meu pai decidiu por mim até, porque na filosofia foi bem no episódio da invasão da reitoria pela cavalaria, e naquela tarde, no final de tarde, eu não pude sair da faculdade, da reitoria, porque ela estava cercada pela cavalaria. E o meu pai ficou me esperando na parada do ônibus, e quando eu cheguei, então, finalmente, ele disse: este foi teu último dia do curso de filosofia, tu fica só na PUC agora, que lá é mais tranquilo. E, claro, na época em que eu era jovem, os filhos obedeciam, e eu, com 17 anos, realmente me retirei da filosofia e passei, então, só a frequentar o curso de Direito pela manhã e História à tarde na PUC. Aí, problemas financeiros, o meu pai, então, me fez optar por um curso, já que ele não podia continuar pagando os dois cursos. E eu realmente optei pelo Direito e, para minha surpresa, até me saí bastante bem. Fui laureada na PUC, a terceira laurea acadêmica naquele ano. E eu nem me dava conta disso, só no final do curso que eu vi que realmente eu tinha feito um bom curso, né? Passei a trabalhar, eu tive a sorte de ser aceita num escritório de advogados muito competentes, muito bons, que tinham muitas contas de companhias de seguros. Então, eu assumi uma das contas de uma companhia de seguros inglesa, Yorkshire Corcovado, e passei, então, a tratar de todas aquelas ações que envolviam sinistros diversos, desde acidente de trânsito, sinistro de transporte, perda de carga, e entre eles existiam aquelas causas que eram do direito marítimo, que aí então eu fui atuar na Justiça Federal, porque naquela época a competência da Justiça Federal abrangia as causas, os sinistros marítimos. E aí eu então travei contato com essa justiça, né? E meu primeiro juiz que eu fiz uma audiência como advogada foi o Dr. Costa Fontoura, né? E a minha ex-adversa era a doutora Betty Borges Fortes, né? Então, eu passei então a admirar aqueles magistrados, porque o Dr. Costa Fontoura, ele era uma pessoa muito aberta, assim, muito simpática, embora muito sério, e ele convocava os advogados para a sessão de publicação da sentença. Então, ele nos convocava, nós sentávamos e ele lia a sentença, né? Então, foi assim que eu tomei contato com a Justiça Federal, passei a admirar, né? Achei que eram menos causas, me pareceu assim um andor assim, né, mais tradicional, e eu admirei bastante. Após mais ou menos uns 3 anos, eu me dei conta que eu praticamente não tinha vida pessoal, porque era uma rotina bastante pesada. Eu passei a ter um sonho recorrente. Eu deveria comparecer em todo o interior, inclusive Santa Catarina, para fazer as audiências dos sinistros de trânsito. E já em vigor o rito sumaríssimo, a minha companhia, no meu sonho, né, era pregoada, e eu corria pelo corredor, e quando eu chegava na porta, o juiz tinha decretado a revelia da companhia. Então, isso foi uma angústia muito grande. Então, eu pensei, bom, eu vou ter que
fazer algo mais tranquilo que a advocacia privada, mas eu aprendi como é difícil, né, como é desgastante a advocacia. Eu tive essa experiência e gostei muito dela. Então, eu passei a fazer alguns concursos e fui exitosa neles. O primeiro que eu assumi foi na Previdência Social, eu fui procuradora do INSS, e aí voltei a atuar basicamente na Justiça Federal. Depois fiz o concurso para o BRDE, depois o Banco Central. Então, no Banco Central eu fiquei 11 anos, e aí realmente praticamente toda a nossa atividade era na Justiça Federal, travei um contato maior, né? Passei também a conhecer melhor os outros magistrados, que todos me causavam assim, boa impressão, e eram pessoas muito tranquilas, né? O que me levou a desistir dessa atividade de advogada do Banco Central? Começou a ficar progressivamente mais difícil defender o Banco Central em um período em que, para dizer o mínimo, os impostos eram instituídos por resolução do Banco Central, né? Depois vieram os planos econômicos, e essa defesa também foi bastante difícil em alguns aspectos. Chegavam a me revoltar, porque eu tinha que sustentar coisas completamente contrárias ao que eu pensava, né? Então, isso começou a ficar progressivamente mais difícil, e eu comecei a pensar realmente em sair, né? Em procurar um outro caminho. Depois, no período em que nós trabalhamos muito no Banco Central, foi das grandes liquidações dos grandes bancos. Isso foi uma experiência bastante interessante. As intervenções do Sul Brasileiro, do Habitasul, do Banco Maisonave, da Coroa Brastel, e todos os advogados do Banco Central tinham que ficar dentro da instituição financeira, né? Também foi um aprendizado bastante grande. No Banco Central, fui chefiada pelo ministro Theory, né? Fui colega do desembargador Darós, e o desembargador Tadac era advogado do Banco Central, né? E diversos outros que depois se tornaram magistrados federais foram advogados do Banco Central. Numa época, nós éramos, entre as instituições públicas federais, a que mais tinha juízes federais. O primeiro a nos deixar foi o Darós, né, no concurso, e vendo ele exitoso no concurso, eu me animei também, e no último concurso feito pelo Tribunal Federal de Recursos, em Brasília, eu fui aprovada, né? E essa basicamente a trajetória que me trouxe à Justiça Federal. Nós assumimos em Brasília, numa linda cerimônia. Ficamos aguardando a chamada numa pequena sala, e estavam nos acompanhando todos os empossandos com o seu esposo, ou a grande maioria, né, com as esposas. E, ao passarmos o cerimonial, quis passar os nossos esposos, que era o esposo da doutora Maria Lúcia Leiria, né, o doutor Leiria, e o meu marido, porque não se davam conta que quem ia tomar posse éramos nós, né? Então, só para registrar assim como o elemento feminino ainda era uma raridade, né? Aí, no outro dia, foi dia 26 de fevereiro, alguma coisa assim. E 2 dias depois, então, nós já estávamos de volta, e eu era o plantão na Justiça Federal. Claro, como é que eu não iria assumir o plantão? Nós tínhamos passado num concurso, né? E se imaginava, com toda a razão, eu acho que estávamos plenamente capacitados a fazê-lo. Foi bastante difícil aquele primeiro impacto assim de um plantão, e todo mundo sabendo, porque a notícia parece que correu, que quem estava no plantão era uma juíza federal que tinha recém-chegado. Eu assumi, tive o privilégio assim, de assumir como juíza federal em função de auxílio. E por que eu escolhi isso? Meus filhos eram muito pequenos, não era de colo ainda.
E eu fui me aconselhar com um juiz federal. E ele me disse o seguinte: olha, Marga, assume o que neste momento te for mais conveniente, né? Não faz mal. Eu tinha muito medo de parar num local muito distante, porque o concurso era nacional. Eu digo, mas quando eu tiver que me titularizar, para onde é que eu vou? Não te preocupa com isso. Assume neste momento o que te é mais interessante. Foi o hoje ministro Ari que me deu esse conselho, que eu agradeço demais a ele. E foi muito bom, porque eu pude começar, então, e fui colocada como juíza em função de auxílio do desembargador Falcão, né? E foi um privilégio da minha parte ter podido conviver com ele. Tinha a assessora do Falcão, que era a Amália, também foi uma pessoa que me recebeu muito bem, e lá eu encontrei o Rogério, que já estava lá na vara, que é meu assessor até hoje, né? Essa vara, tanto a quarta vara como a nona, nossa nona vara, eram as varas especializadas no SFH. Então, eram milhares de processos, né, poucos servidores, uma justiça muito carente de tudo, né? Os móveis, eu me lembro que no Banco Central nós trocávamos frequentemente todo o nosso mobiliário do jurídico. Para onde ele ia, ele era doado para a Justiça Federal. Então, eu reencontrei os meus móveis, meus ex-móveis, na Justiça Federal. Então, tudo assim, bastante, com pouco material. Ela era uma justiça pobre. Eu fiquei sempre lotada em Porto Alegre e fazendo as férias, porque os juízes federais eram muito poucos. No período de férias, então aí eu me desloquei, eu fui a Passo Fundo, Santa Maria, Criciúma, Joinville, tudo quando os titulares estavam em férias, o que também foi muito bom, né? Me oportunizou conhecer esses locais, com as suas dificuldades, né? Com uma competência plena, porque só no interior, então, eu tinha o crime, porque a nona vara era restrita a questões, num primeiro momento, do SFH, né? Então, me deu essa oportunidade, foi muito bom, e pude ver como a justiça estava instalada no interior, né? Em prédios muitas vezes cedidos, talvez não tão adequados como hoje. Então, fazendo um comparativo, né, como nós avançamos, extraordinário, extraordinário. Eu nem acredito, quando vejo hoje o que é a Justiça Federal, eu não acredito que tudo isso se passou num tão breve período de tempo, né, que para mim pode parecer muito, né, 20 e poucos anos, mas para a instituição, né, é um tempo relativamente curto de ter podido avançar tanto. Quando eu assumi, algumas pessoas me diziam que eu não deveria fazê-lo, porque essa justiça seria extinta, né? E isto, eu digo, não acredito que possa ser extinta uma justiça republicana. E eu resolvi apostar, eu acho que nunca me arrependi disso. Eu confesso que, ao assumir na Justiça Federal, a nossa carga de trabalho era muito grande. Eu realmente não tive muito tempo de fazer muitas reflexões. Havia uma esperança, né? Havia uma esperança pela instalação dos tribunais, mas eu não havia muito próxima. E, para mim, foi uma surpresa como isto andou rapidamente. Esses tribunais foram instalados e nós assistimos, né, então, as combis chegarem com processos vindos, né, porque nós iríamos, então, substituir aquela jurisdição no âmbito regional, e foi realmente impactante isto. Havia aquela disputa de onde seria instalado, lembro do trabalho dos nossos colegas, enfim, foi com surpresa que eu vi a instalação dos tribunais, né, tão rápida.
E foi realmente um acontecimento muito benfazejo, né, para a jurisdição. Na Justiça Federal de primeiro grau, nós éramos uma grande família, né? Todo mundo se conhecia pelo nome, né? Isso mudou radicalmente. Outra coisa, não havia assim, um preparo técnico como se vê hoje. As pessoas todas tinham boa intenção, tinham um coração maravilhoso e boa intenção, mas ninguém se preparava para o exercício da administração, ao contrário do que ocorre hoje, em que, com certeza, os nossos servidores são os mais preparados nessa grande trajetória que eu fiz, para mim é grande, de diversos órgãos. Na Justiça Federal que encontrei agora as pessoas mais bem preparadas. Quando sobreveio o Plano Collor, como eu estava muito incomodada de defender o indefensável, quando sobreveio o Plano Collor, eu tive a felicidade de já ser juíza federal. E naquela ocasião, nos caíram mandados de segurança para a desembargadora Silvia e para mim, no mesmo dia, de duas senhoras idosas de mais de 80 anos. Eu lembro o nome da minha e lembro, porque para mim foi muito impactante, e lembro o nome da senhora cujo mandado de segurança caiu nas mãos da desembargadora Silvia. E nós concedemos a liminar, liberando os dinheiros daquelas senhoras que dependiam deles para viver, porque uma estava acometida de uma doença gravíssima num hospital, precisando viver mesmo, gastando aquele dinheiro. A outra, minha senhora, ela não tinha nenhum parente, né, ela não tinha filhos, ela estava num asilo, ela tinha vendido a casinha dela e estava com aquele dinheiro mensalmente pagando para que cuidassem dela. E aí eu tive assim um privilégio de concretamente naquele mesmo dia o dinheiro ser liberado, porque se tinha decidido assim, tínhamos visto que isto era inconstitucional absolutamente, e isto foi concretizado. Então, eu naquele dia pensei assim, eu não preciso fazer mais nada, né? Não preciso fazer mais nada na justiça, porque isso já me deu uma satisfação tão grande, né? Que eu me considerei realizada, porque aí eu passei a dar aquela decisão para todos que estavam naquela mesma situação. Alguns eram cassados no tribunal, outros não, mas a grande maioria conseguiu recuperar rapidamente, né, aqueles seus valores na poupança, né? Então a gente vê a importância da Justiça Federal, registro que naquele dia ou nos próximos, quando foi noticiado, eu recebi telefonemas de colegas de outros estados dizendo: tu estás louca, tu nunca vais chegar a um tribunal. Nunca imaginei estar num tribunal, e imaginei que eu iria me aposentar no primeiro grau, mas houve na gestão do ministro Dipp a ampliação do tribunal. E com a criação de mais cadeiras, né, não houve assim na leva em que nos trouxe ao tribunal uma disputa muito grande. Não precisei pedir votos, eu não fui ao tribunal entregar o meu currículo, nós não sabíamos que tinha que fazer isso, e foram saindo as listas, e eu entrei em 3 listas de merecimento, e quando eu vi, eu estava no tribunal. Foi assim a minha chegada, ali na Mostardeiro, um prédio maravilhoso, nós já estávamos melhor instalados, e se começavam, então, os projetos para a construção dos prédios onde ora estamos. Então, foi assim a chegada ao tribunal, foi sem sofrimento, sem campanha, muito tranquilo, entrou um grupo de colegas muito queridos, muito bons, fomos muito bem recebidos, né? Não havia ainda as especializações
que depois sobrevieram e também foi muito bom. Fui eleita diretora da revista e logo em seguida a revista se discutiu se seria mantida, se não, se seria criada a escola, se não. Então foi criada a escola, se deliberou por criar a escola. E como eu já estava diretora da revista, eu passei a ser a diretora da escola, né? Eu lembro que não houve assim uma nomeação muito formal. O presidente Fábio Rosa, num curso de ambientação para os magistrados, disse assim: Marga, então agora tu estás empossada como diretora da escola e está funcionando a nossa escola. Digo, bom, então nós começamos a escola, né? De forma assim bem informal e simples. E agora é tudo isso, né? Como cresceu também. E após, então, a escola, o desembargador Falcão, que me nomeou para a qualidade, e aí eu comecei a conhecer um pouco dos servidores do tribunal, porque veio a comissão examinadora, queria avaliar os nossos serviços, e, enfim, as diversas áreas tiveram que desempenhar ali e convencer aquela equipe de que nós tínhamos um serviço bom e que estávamos de acordo com regras básicas, né, do projeto Qualidade, e eu fiquei realmente muito entusiasmada com o desempenho dos servidores, porque eles foram excelentes e convenceram tanto que nós fomos agraciados com um reconhecimento público, que foi aquele prêmio da qualidade. E depois da qualidade, a vice-presidência também houve um primeiro contato do desembargador Vladimir, que ele veio comunicar que ele seria o candidato a presidente e se eu aceitaria ser a vice-presidente dele. Eu digo, mas é um privilégio, né? Porque eu admiro muito o Vladimir. O colega Darós seria o corregedor naquela gestão e foi muito bom, né? Foi muito proveitoso, aprendi muito com ele, tive muitas oportunidades naquela ocasião, porque o colega Vladimir, ele é uma estrela, assim, então ele era muito convidado para palestrar em diversos países até. Ele era uma figura de muito destaque. Então eu ficava na retaguarda e tive muitas oportunidades, então, de exercer a presidência na ausência dele. E que assim me deu um panorama assim um pouco mais próximo do que seria, né, exercer a presidência de um tribunal. Como vice-presidente, eu ainda peguei aquela fase das assinaturas manuais, né? E aí então se trabalhou para tentar aliviar esse tipo de trabalho. E aí se começou com a assinatura eletrônica, que depois de bem funcionando e organizado, é uma maravilha. Ao assumir a presidência, encontro, né, graças ao trabalho concreto, né, encontro realizado, edificado, um tribunal exemplar, né? É assim que eu encontrei a presidência e tive a sorte de ainda trazer comigo aqueles que me acompanharam durante tantos anos, agregar aqueles que encontrei, né? Pessoas absolutamente competentes, projetos maravilhosos que estavam em pleno andamento, e tocar os projetos, né? Aqueles que não estavam concluí-los, tentar concluí-los o melhor possível e fazer essa minha parte. A instituição já estava tão bem e pareceu naquele momento que deveria se concluir tudo de bom que estava em andamento, e assim acho que fizemos. O que eu gostaria de destacar na gestão é a excelência das pessoas que me acompanharam. Eu tive o privilégio de conseguir manter aqueles que me acompanharam durante tanto tempo, trazer pessoas que eu achei fantásticas no seu trabalho
e ainda manter aqueles que eu encontrei trabalhando excelentemente, né? E conseguir trabalhar com eles. Eu acho que essa poderia ser uma marca de gestão. Então, aqui chegando, enfim, já tendo tomado contato encontrei o EPROC, né, o nosso processo eletrônico, fruto do trabalho, do esforço de magistrados e servidores, que se reconhece extraordinário, inovador, algo assim realmente revolucionário, pronto praticamente, né, apenas tendo algumas batalhas a vencer, aperfeiçoamentos a fazer, e não havia como não tocar para frente, e procuramos nos esforçar ao máximo para conseguir universalizar, melhorar, porque sempre é possível melhorar. Encontramos também o SEI, né, que é outro projeto maravilhoso, foi produzido por servidores federais, magistrados federais, é fruto do estudo, do preparo dessas pessoas, né? Com um potencial de difusão muito grande, conseguimos ser ele aceito por instituições que não da justiça, o que é um reconhecimento externo. Ainda a modernização parece que se obteve com Tela TRF, que também é um sistema que me parece bastante moderno, né? E é a justiça, sim, visível e presente. Eu acho que a Justiça Federal avançou muito, mas tem ainda muito espaço que nós podemos seguir. Acho que são esses os três aspectos assim que eu espero que prossigam, né? Porque são, no meu modo de ver, muito bons, né? Que evoluem e prossigam. Ainda teria como destacar assim a maior visibilidade que o tribunal teve, acredito, nestes últimos tempos, na visibilidade pública, né? Citaria a presença na Rio+20, que deu certo, e quando eu lá cheguei, vi a grandiosidade de tudo aquilo que acontecia, e nós estávamos lá graças ao esforço, né, dos servidores que foram, do magistrado, o desembargador Cândido, que ao propor a ideia me deixou, primeiro, bastante em dúvida, né, quanto à possibilidade de fazer isso, mas ele dizia, olha, não, agora só daqui a mais 30 anos não podemos perder essa chance. E ele me convenceu, eu acho que foi assim muito importante, e o retorno das outras instituições depois, dos tribunais co-irmãos, que todos queriam estar lá e ninguém tinha se preparado, né? Então acho que foi assim muito importante isso aí, meu modo de ver, e exitoso pelo esforço empreendido, não por mim, mas pelos que trabalharam no projeto. Ainda citaria a presença na Feira do Livro, eu sou leitora compulsiva, e a presença de um tribunal na Feira do Livro, os colegas foram maravilhosos, eles se prontificaram a ir lá explicar sobre o funcionamento, prestar um serviço, não é? Explicar sobre o funcionamento da Justiça Federal, eventualmente dar alguma informação sobre algum processo, e eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que foi uma iniciativa que deveria continuar, né? Bem, como processo mais importante, assim, mais trabalhoso no tribunal, eu citaria uma ação civil pública referente à Estrada do Colono, né? Uma ação com uma tramitação longuíssima, que deu um trabalho incrível para os magistrados. Enfim, processo em que diversas decisões do tribunal foram anuladas, e as pressões compreensíveis, né, de todos os lados. Então, este eu destacaria como um processo dos mais trabalhosos, marcantes até,
que eu diria que este realmente eu nunca vou esquecer, né? E ele é um case, né? É um case de inter-relação entre a questão ambiental, a questão social, até assim tem vinculações tributárias para os municípios envolvidos, eram beneficiados com uma isenção de uma distribuição privilegiada de um tributo para deixar essa estrada no seu sem trânsito, né? Enfim, a importância do parque, há uma importância porque é patrimônio mundial, então tem uma conexão com o direito internacional, então é possível extrair dali diversos vetores para estudar este processo. Acho que é um case bem interessante e ele não terminou. Ele não terminou porque volta e meia, né, se ouve dizer que querem reabrir a Estrada do Colono. Bom, Norberto Bobbio disse que o homem é o que lembra. O homem é o que lembra. Isso não tem dúvida, né? E com as instituições é a mesma coisa. Se nós quisermos chegar a um lugar, nós precisamos lembrar de onde viemos, o que passamos nessa trajetória, quais são os riscos, né? Quais foram as vitórias, quais foram, eventualmente, os pontos em que nós não fomos tão bem, que nós poderíamos melhorar, né? E para que haja um futuro, nós precisamos ter memória. A mensagem final, eu tenho uma que eu gosto de colocar para os alunos, o tempo que eu lecionava, ou eu proferia alguma palestra, assim, que é a lenda de cura, a lenda do cuidado, né? Que ela é contada por Heidegger no Ser e Tempo, é uma lenda grega. E ela, em resumo, diz o seguinte: o homem é filho do cuidado no seu percurso temporal no mundo. Então, todos aqui agora estão cuidando de uma instituição que nós também cuidamos. Ela foi filho do nosso cuidado e será filho do cuidado de vocês para que ela tenha uma longa e exitosa trajetória no mundo.